Feche seus olhos, assentado mesmo. Vamos fazer mais um minutinho de oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós unimos a nossa fé, Senhor, em um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus nesta noite, em concordância com a oração dos teus servos que já foram feitas neste lugar. Pedimos sim, Deus, que seja ministrada sobre as nossas vidas neste momento, a sabedoria e o entendimento, para recebermos com alegria e compreendermos a tua palavra revelada a nós. Ó Deus, desde já repreenda Satanás, repreenda toda a obra oculta do nosso adversário, porque hoje é o culto da vitória, e nós cremos que mais são aqueles que estão conosco do que aquele que vem guerreando contra nós. Estende, Senhor, as tuas mãos forte e poderosa, para confirmar o livramento do Senhor sobre nós neste momento. Abençoa cada um que aqui se encontra, abençoa os irmãos que junto conosco prestam culto ao Senhor, ó Papai. Ó Deus, traz sim, Senhor, discernimento, conduza-me na ministração desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a Bíblia vai falar para nós que Mardoqueu, ele criou Esther. Nesse ponto da passagem, a qual nós acabamos de ler, Esther já é rainha, já casou com o rei Assuero. Houve ali, meus irmãos, uma ameaça contra o povo judeu, que também era Esther a rainha e Mardoqueu deste povo. Então Mardoqueu, como ele sempre ia à porta do palácio para saber como estava a sobrinha dele, que no caso era a rainha Esther, ele ouviu falar. Ele não se prostrava diante de um homem que era autoridade ali naquele reino também, que foi honrado pelo rei Assuero, que era o homem Amã. E isso, o coração de Amã se enfureceu muito, porque quando ele ganhou ali status pelo rei, a Bíblia fala que todos que passavam perante ele se encurvavam diante dele com um sinal de reverência, exceto Mardoqueu, que era judeu e conhecia as leis do nosso Senhor, que é não se curvar diante de homem, de outros deuses, somente o Senhor teu Deus adorarás. E assim ele guardava no coração dele. Então Amã, ele foi exaltado pelo rei. Quando ele se exaltou, o coração dele também se exaltou. Ele era reverenciado por muitos homens naquele palácio, exceto pelo homem Mardoqueu, o pobre judeu. E o judeu Mardoqueu sempre estava ali à porta. Então toda vez que Amã passava, Mardoqueu não se curvava. Isso despertava a ira no coração do capitão Amã. E a Bíblia fala para nós que Amã armou uma tramóia. Ele tinha que matar aquele homem. O coração dele se enfureceu de tamanha forma que só castigar para ele não bastava. Ele queria a morte. Então ele armou uma cilada. Ele fez com que o rei publicasse um edito e proclamasse por toda aquela província que todo o povo judeu deveria ser morto. Mas havia um segredo guardado no reino que o coração de Amã não conhecia. A rainha Esther, a esposa do rei, também era judíaca. Ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Então Mardoqueu sempre estava ali na porta do palácio, despertando ali, ainda que inconscientemente, a ira do Amã, e sempre a observar como estava a sua sobrinha. A Bíblia fala que era tio, mas ele a tinha como filha, então tinha tamanho amor por ela. Então sempre ali à porta, quando ele tomou conhecimento e que esse edito foi proclamado, o coração dele se contristeu, porque não era só a vida dele que se perderia, mas a vida de um povo todo, irmão. Seriam milhares, homens, crianças, mulheres, jovens, tudo se perderiam por causa de quê? Por causa do orgulho, da soberba que subiu ao coração de um homem. E ali a Bíblia fala que ele vai diante do palácio novamente, como ele fazia todos os dias, e ali vem um eunuco, porque ele está com vestes de humilhação, ele está com cinzas na cabeça, ele está com as suas vestes rasgadas. Naquela época, irmãos, quando o homem rasgava suas vestes, raspava suas barbas, o seu cabelo, era sinal que ele estava num propósito de humilhação, e aquele homem estava diante do palácio se humilhando, e ali deram a saber a sua filha Esther. E ela manda um servo dela, um certo eunuco, a saber o que está acontecendo, porque ainda não havia chegado ao entendimento dela e ao conhecimento dela acerca do edito que Amã havia preparado para com o povo dela. Quando o eunuco vai, Mardoqueu declara para ele tudo o que foi proclamado contra o povo. A Bíblia fala que o eunuco vai novamente até Esther e declara para ela tudo o que o seu tio falou. E ali naquele momento, irmãos, a Bíblia fala que a primeira reação daquela rainha fala para ele, para Mardoqueu,
que todo o reino, toda a província sabe, homens, crianças, mulheres, todo mundo conhece da lei aqui do palácio, e sabe que ninguém pode chegar diante do rei se não for chamado por ele. Qualquer pessoa que se atrever a se apresentar à frente do rei, ele é morto, se o rei não estender o seu cetro para recebê-lo. Como posso eu ir diante dele se já fazem 30 dias que ele nem manda me chamar, nem para me ter como mulher? Aquela judia, que irmão, estava numa posição de conforto, mas mesmo estando ali como rainha, ter sido coroada, casado com o rei, ela não deixou de ser judíaca, ela não perdeu a descendência dela, ela ainda era o povo escolhido de Deus. Então Mardoqueu manda novamente o eunuco falar para ela: diga para Esté que ainda que ela não se levante para fazer nada, não pense ela que ela está salva. Mardoqueu está trazendo a memória de Esté. Diga que ela ainda é judíaca. E se ela não fizer nada, eu tenho certeza que de uma ou de outra maneira, de uma parte ou de outra, Deus com certeza dará o livramento para o seu povo. Mas com certeza ela não deixará de perecer. Ou seja, Mardoqueu, irmãos, está exortando a filha dele. Mardoqueu está exortando aquela sobrinha que ele criou com tanto carinho, com tanto amor, como filha do coração. A rainha está com medo de se apresentar diante do rei, porque ela não foi chamada, não foi convidada. Mas aquele homem está se humilhando, e quando ele está se humilhando, ele não está se humilhando para o homem, não. Ainda que ele esteja na porta do palácio, quando ele se dobra, quando ele se veste de sacos e rasga as suas vestes e joga cinza sobre as suas cabeças, irmãos, ele está se humilhando para Deus Altíssimo. A humilhação dele não é para que o homem contempla, a humilhação dele é para declarar que sobre a vida dele há um Deus que rege ele. Que Deus é esse? Jeová, é Jesus, o nosso Salvador. Então ele está tão confiante que mediante aquela humilhação dele vai vir um socorro, independente da rainha querer ou não fazer alguma coisa, que ele logo já exorta ela, mesmo tendo amor e carinho por ela. Mediante esta palavra, o Senhor me trouxe para a igreja. Eu sei que nós, muitas das vezes, irmãos, ainda que o Senhor fala que nós não nos dobremos diante de outros deuses, muitas das vezes cedemos para rainhas como Esté. Sim, imagina, pense bem, se aquele homem, pelo amor dele, ele cedesse e simplesmente aceitasse as palavras daquela mulher. Todo um reino iria perecer. Todo um reino onde houvesse judeus iria perecer. Nas vizinhanças, naquele palácio, aonde estivesse alguém que era da descendência dos judeus, ia morrer por causa da altivez do coração de um homem, irmãos, por causa do orgulho, da soberba. Então Mardoqueu logo exorta ela, fala: Esté, se você não fizer nada, não tem problema, mas lembra-te também que o socorro virá, porque ele está confiando naquele que ele está humilhando. Ele não está em humilhação, em propósito à toa. E ele ainda fala mais: mas Esté, quer saber de mais uma coisa? Quem sabe esse mesmo Deus a qual eu estou humilhando perante ele neste momento, nesses últimos dias, e indo diante de ti clamar pelo socorro, ele também te levantou para este propósito. Talvez Esté estava ali só achando, irmãos, que casou com o rei, já estava fazendo o seu papel de mulher, já estava bem, mas não. Mardoqueu veio para dar uma chacoalhada naquela mulher. Mardoqueu veio para falar para ela: ei, desperta, para tudo há um propósito, para o sofrimento há um propósito, para a glória há um propósito, para ser honrado há um propósito. Ei, crente, está entendendo que Jesus está falando com você nesta noite? Para tudo nesta vida há um propósito por Deus. Jesus quer levantar Mardoqueus nesta noite para dar uma chacoalhada em Esté. Jesus quer levantar pais nesta noite para dar uma chacoalhada em filhos. Jesus quer levantar esposo nesta noite para dar uma chacoalhada lá dentro da casa, fazer o papel de sacerdote no lar. Jesus quer levantar mulheres nesta noite para dar uma chacoalhada lá naquela casa, pisar a cabeça da serpente e do escorpião, usar autoridade no nome de Jesus e bater e retirar da Satanás. A exortação de Mardoqueu não foi para ferir Esté, ainda que num primeiro instante parecia que ele estava ferindo.
se contrintando, entrando numa briga com a filha de coração, irmãos, não era esse o propósito que o qual Deus permitiu que ele exortasse essa. Ei, pai, ainda que num primeiro momento fira o teu coração, exortar um filho, esposa, exortar uma esposa, esposa, dar um grito lá dentro daquela casa, usar da autoridade como mulher de oração, um servo, uma liderança, se posicionar perante o Senhor, ainda que sejam todos contra, o Senhor está falando, é preciso às vezes dar uma chacoalhada aí, ó, porque Esté não despertou enquanto Mardoqueu não levantou a palavra sobre ela. Ei, ainda que fira, o Senhor está falando para nós nesta noite, é preciso às vezes a espada cortar, meu irmão, sim, porque a espada de Deus, ela é mais penetrante, meus irmãos, a Bíblia fala que ela entra cortando e sai cortando, mas para ela há uma promessa, o Espírito Santo de Deus Consolador. Não tenha medo de falar, irmãos, quando é na direção de Deus. Não tenha medo de tomar a decisão que você sabe que é necessário. Não tenha medo de fazer aquilo que Jesus já mostrou que é preciso. É necessário reparar as brechas. É tempos da igreja se consertar. Não há vitória no sangue de Jesus. Não há vitória no nome de Jesus, se a igreja não trouxer o plumo para dentro dela. É preciso o plumo de Deus, igreja. É preciso o prumo de Deus dentro dos nossos lares. Não podemos ser pais frouxos, aonde nós nos dobramos diante da vontade dos nossos filhos. Ei, olha que Mardoqueu, a Esté, meus irmãos, ali poderia perder qualquer consideração por ele e mandar levar ele à forca. Ela já estava numa posição de autoridade mais elevada do que ele, mas ele não temeu. Ele foi diante dela e falou: não é assim, tu não foi levantada para este propósito, tu foi levantada é para guerrear, é para servir. Jesus está falando nesta noite, é para servir que tu foi levantado. É sim, é para levantar a espada, é para pisar a cabeça de Satanás. Já te dei autoridade, usa da tua espada nessas terras. Muitos de nós temem tomar atitudes porque vai ferir, irmãos. Mas quando nós tememos tomar atitude, porque talvez um filho vai se rebelar e sair de casa, porque talvez o companheiro não vai compreender, porque o pai não vai aceitar, ei, irmão, porque a irmã não vai concordar. Irmãos, quando você tenta agir por si próprio, entenda uma coisa, você já perdeu o controle de tudo, porque é aí que o vício tem entrado, é aí que o tráfico tem entrado, é aí que a malandragem tem dominado, é aí que o divórcio tem entrado, é aí que o adultério tem entrado, sim, é aí que Satanás está tomando êxito. Quando a igreja teme, meus irmãos, quando aquele que tem autoridade, ei, não é autoridade do homem não, porque a rainha Esté tinha uma autoridade constituída pelo homem, mas Mardoqueu estava diante da autoridade divina. Que autoridade é essa, pastora Cassiane? Se chama Jesus Cristo de Nazareno, se chama Jesus Cristo Salvador, o remidor das almas. Eita glória, Jesus! Temos que andar debaixo da autoridade, é do Pai, meus irmãos, é do Filho, é do Espírito Santo de Deus. A igreja não pode se acovardar, não, não. Pai, coloque em ordem a sua casa, varão, coloque em ordem a sua casa, varoa, toma posição de mulher de oração na tua casa. Ei, liderança, toma posição de vaso de honra. Quando Mardoqueu dá uma chacoalhada ali em Esté, ela desperta. Imagino eu, o temor veio no coração dela. Esse homem falou com tanta ousadia. Esse homem falou com tanta certeza. E eu conheço que esse homem anunciou que vai trazer livramento. Irmãos, podem até não aceitar, mas não há algum nessa terra que ainda não tenha ouvido falar o nome de Jesus. Não há quem não conheça que Jesus é autoridade. E aquele que ainda não reconheceu que a autoridade maior sobre esta terra é Jesus Cristo. A Bíblia fala: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Todos se dobrarão. Então imagina a Esté lá, era judíaca,
Provavelmente ela conhecia. Se ele criou ela e se ele tinha tanto temor a ponto de estar se humilhando para Deus, mesmo correndo risco de vida, então ele ensinou para ela o caminho. Pais, ensina aos seus filhos o caminho que tem que andar, sem abrir mão, sem relaxar na caminhada e no ensinamento. Usa a vara se for preciso. Jesus fala, uma varada não faz mal para ninguém, irmãos. Que varada é essa que Jesus está falando? É só a vara do couro, a qual muitos de nós da geração dos anos 80 para trás viveu, e vivemos muito porque os nossos pais não nos pouparam, irmãos. Não mata ninguém não, mas Jesus está falando, é a palavra do ensino, irmãos, é a palavra da verdade, é a palavra genuína do evangélico de Cristo. É a vara que sara, irmãos, é a vara que edifica. Sim, é Ele, o verbo que se fez carne. Então, imagino eu comigo, a judíaca, rainha, autoridade maior perante os homens. Esse homem falou com tanta convicção. Esse homem lançou uma palavra de tanta certeza que de outra parte virá o livramento, ainda que eu não faça nada, ainda que eu me acovarde. E será que esse homem não tem razão mesmo, que eu fui levantado por esse propósito? Aí penso eu que aquela mulher começa a trazer a memória dela, a infância, a juventude, a fase adulta, até ela entrar no palácio. Pronto, reconheceu, a palavra penetrou. O Senhor Jesus nos ensinou, a palavra dele, depois de lançada, depois de semeada, não volta vazia. Não tema, lança a palavra, ainda que no primeiro momento possa parecer não gerar fruto. Entenda uma coisa, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jesus nunca falhou, Jesus nunca mudou, Jesus nunca errou e nunca nos enganou. A palavra dele não volta vazia, irmãos. No solo que ela cair, bom ou mal, ela vai dar um fruto. Então ela reconheceu, a palavra penetrou, trouxe a memória. Já vi esse aí, que fechou a boca do leão. Já vi esse aí, que tirou reis, colocou reis. Já vi esse aí, que abriu o mar. Eu sei quem ele é. E ele verdadeiramente vai vir. E aí na mesma hora ela manda o eunuco de novo. O mesmo eunuco que estava fazendo a ponte, lá e cá. Vai o eunuco de novo, vai lá e fala para Mardoqueu então, jejua lá 3 dias. Não, só você não, eu e minhas moças vamos jejuar também. E mais, fala para o povo todo, fala para os judeus tudo, jejua 3 dias e 3 noites, não coma nada, não beba nada, que eu vou jejuar, minhas moças vai jejuar, os judeus que estiver no palácio vai jejuar, e eu vou diante do rei na cara e na coragem, e se eu perecer eu pereço, se eu achar graça eu achei graça. Irmãos, toma coragem nesta noite. Ei, está faltando o que para você se erguer? Ei, está faltando o que para você agora sair da posição que antes estava estéril e assumir agora a autoridade divina que está sobre a tua vida? Ainda falta algo? Então deixa eu te dar a dica, que algo é esse: jejum e oração, meus irmãos. É jejum e oração. Jesus falou para nós, a casta de demônio que é só jejum e oração, filha. Não conseguiu no grito, papai? Não conseguiu, mamãe? Semeou a palavra direitinho? Reparou as brechas? Então agora é jejum e oração. Só não pode ter brecha, irmãos, porque se tiver brecha aí para o jejum e oração, meu irmão, Satanás vai vir com tudo para cima de você. E ele ainda vai falar igual ele fez lá, ó, Paulo eu conheço, mas quem vocês acham que vocês são? É preciso, irmão, sim, jejum e oração. É preciso revestimento, mas é preciso também saber renunciar. É preciso também saber andar na verdade, na santidade, sem a qual ninguém verá a face de Deus. De nada adianta jejum e oração se eu não tiver uma vida de intimidade de verdade com Cristo. Não, Satanás vai zombar.
Satanás vai tripudiar. Mas agora, se for um crente revestido no poder, no jejum e na oração, um crente que se humilha como Mardoqueu, um crente que reconhece, Jesus falar, não vai, eu não vou. Se Jesus falar, senta filho, que agora eu vou te ensinar. Eu já sentei, papai. Ei filho, vai lá que agora eu vou te usar. Eu estou indo, papai. Ei filho, abre a mão que isso não é para você. Já abri, papai. Ei irmão, sabe o que Jesus está falando para você? Se você souber obedecer, reconhecer que quem domina a sua vida é Ele, você triunfará um caminho de glória. Tem uma coroa preparada para você. Os remanescentes que não se dobraram. Ei Elias, tu não estás sozinho, porque tem um povo separado ainda que eu guardei para mim, que guardou a minha palavra da verdade, que guardou a minha santidade, a minha glória, o zelo do meu nome. Se você, irmão, fizer aquilo que cabe a você fazer, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como membro, como servo, como líder, como pastor, como missionário, como obreiro da casa do Senhor, como um desconhecido, seja lá o que for, se você fizer aquilo que cabe a você fazer, procurar andar enquadrado nessa palavra aqui, irmãos, você não está sozinho, ainda que venham as lutas e as aflições, quando o justo colocar o joelho no chão e clamar, a oração dele te cobre também, e quando a oração dele te cobrir, o sangue de Jesus te justifica de toda a condenação. Aos seus anjos dará ordem. Os anjos do Senhor cercam aquele que o teme. Que mais? Por que o crente teme tanto? Por que custamos tanto a reparar as brechas? Por que resistimos tanto renunciar? Se estar com Cristo é bem melhor do que sujeitar aos desejos da nossa carne. A própria Bíblia falou para nós, irmãos, olhos nenhum contemplaram, ouvidos não ouviram, boca ainda não anunciou o que nos tem preparado. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É Jesus que está falando, irmãos, não é o homem não, é Jesus. Mostra para mim na Bíblia aonde Jesus mentiu. Mostra para mim aonde Jesus te fez uma promessa e falhou com você. Não, o homem pode errar, mas Jesus não erra com você. Pelo contrário, quando nós erramos, Jesus ainda age de misericórdia e graça conosco. Quando nós gememos, Ele fala, o meu espírito geme contigo. Você pode estar ali todo errado, irmãos, mas quando você geme, quando você se quebranta, porque você sabe se quebrantar, quando você se derrama, se prostra, Ele fala, o meu espírito geme contigo. E era isso que Mardoqueu estava fazendo. Agora o povo está jejuando. O povo está jejuando e orando 3 dias, 3 noites. O povo está renunciando. Em tudo na nossa caminhada é exigida a renúncia, irmãos. Uma vida com Cristo exige renúncia, exige ser diferente, exige ser transformado, irmãos. Ninguém pode falar que está em Cristo e ser a mesma pessoa. Se você outrora era ignorante, nesse tempo na caminhada com Cristo, você já busca ali os frutos do Espírito, mansidão, paciência. Se outra hora você era roubador, agora você restitui em dobro ou até mais. Lembra lá do pobre publicano lá? Lembra lá de Zaqueu? Lembra lá dos cobradores de impostos que encontraram com Cristo? Se você outrora mentia demais, meus irmãos, não tinha freio na sua língua, hoje com Cristo não tem como você ter essa mesma prática. Hoje você é transformado, não consegue ficar sem dizer a verdade. Quer dizer que nós não vamos errar, irmãos? Vamos sim. Mas um erro sem ser proposital, um erro sem ser pensado, irmãos. Se eu cair e tropeçar, para isso serve a graça, para isso opera a misericórdia divina. O problema é quando nós temos consciência de que está errado e ainda insistimos em fazer. Insistimos em cometer, queremos dar um jeitinho, vamos ver até onde vai. Quer medir força de braço com Cristo? Irmãos, não há. Quando ali os homens vão diante de Eliseu e Geazi teme, ele fala,
Meu Senhor, olha aqueles carros e cavaleiros. Imagina eles lá no alto da montanha, olhando aqueles soldados, os cavaleiros. O exército dos sírios cercou a cidade para pegar eles. Eliseu fez uma simples oração: Senhor, eu peço a Ti que abra os olhos desse moço e mostra para ele que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. É assim que Jesus faz com o crente fiel. Agora o povo está jejuando, está orando, o povo está se humilhando perante Deus. A rainha reconheceu, irmãos, que a autoridade dela, constituída pelo homem, antes do homem coroar ela, alguém já tinha separado ela do ventre para que ela fosse rainha. E até o ser rainha, o casar com o rei, já tinha um propósito. Que propósito é esse? Guerrear a causa de um povo que seria perseguido. Guerrear a causa de um povo mais fraco. Guerrear a causa de um povo aonde o Senhor dos exércitos vai adiante dele. É como Davi, era o menor da casa, mas foi separado por Deus. Irmãos, em tudo quanto nós passamos, se Jesus nos abre uma porta, há um propósito, é para a glória e honra do nome dele. Se Jesus fecha uma porta, há um propósito, é para a glória e honra do nome dele. Precisamos entender o propósito a qual o Senhor nos tem levantado. Precisamos deixar de lado os nossos medos, as nossas covardias, e ide anunciai as boas novas, ide anunciai que Jesus é o Filho de Deus e está voltando, ide anunciai que a salvação está próxima, ide pregar contra o pecado, ide combater contra as forças malignas deste reino. Mas Jesus está falando combater e não servir a Ele. Jesus está falando que nós temos que combater contra Satanás na autoridade que há no nome dele. Mas ele fala para nós: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Como que nós resistimos ao diabo, irmãos? Olha o exemplo de Mardoqueu. O próprio Satanás incitou o coração daquele homem, talvez, do Amã. Houve ali toda uma estrutura, ele era apenas alguém ali que servia um rei, alguém da guarda. De repente ele recebe um cargo a mais, e aí as pessoas começam a reverenciar ele, aquilo vem no coração dele. E a Bíblia fala para nós lá no livro de Provérbios, agora se eu não estiver enganada, meus irmãos, que antes da queda, o coração do homem se eleva. Quando o coração do homem se eleva, é a queda dele. Por isso Jesus nos ensinou: sede mansos e humildes como eu sou. Independente do cargo que você tem, independente da autoridade a qual Jesus te constituiu, sede mansos e humildes como eu sou. Porque quando o coração do homem se exalta, é a queda e destruição do homem. Mardoqueu estava humilhado. Esté entrou no mesmo propósito de humilhação. Os judeus compreenderam e entraram no mesmo propósito de humilhação. Agora eu vou diante do rei. Estou revestida. Reparei as brechas. Busquei revestimento, uni um povo forte. A igreja, quando ela se une em oração, o povo de Deus, quando ele se une em oração, ele é mais forte do que qualquer demônio que se levantar. Podem fazer macumba, podem fazer trabalho de voodoo, podem amaldiçoar, podem jogar terra de cemitério, podem fazer oferenda na porta da tua casa, podem caluniar, podem lançar o que for, irmãos. Se o crente é revestido pelo poder de Deus, nada disso te atingirá, porque está escrito na palavra do Senhor e ela é verdade: maldição sem causa não pegará. Se não há brecha, não há causa. Recebe a sua vitória nesta noite, recebe a graça de Jesus sobre ti nesta noite. Mas precisamos tomar cuidado, irmãos. Amã se exaltou. Esté alcançou o livramento porque ela desceu. Desça a olaria de Deus. Desça a casa do leigo para ser um vaso novo todos os dias. Desça para ser uma botija cheia do azeite todo dia. Porque, irmãos, imagina comigo, se aquela mulher, Mardoqueu falou com ela, com a autoridade: se não se levantar, vai vir livramento de outra parte e você vai perecer. Pode ser rainha aqui, pode estar debaixo da cobertura do rei,
Mas ninguém te tira da mão de Deus. Ninguém te tira da mão de Deus. Lembra lá de Faraó no Egito? Moisés vai lá, anuncia. Moisés vai uma, Moisés vai duas, Moisés vai três, Moisés vai 10 vezes. Faraó está com o coração endurecido. Na última praga o Senhor Jeová fala: agora o anjo da morte passa. Faraó fala: é mentira, não passa não. Meu filho está debaixo dos meus braços. Ah, Jesus zombando da cara de Faraó: não passa não. Você vai ver, não tem o selo da promessa não. Não tem o sangue do cordeiro no umbral não. Não tem o sangue do cordeiro no você não, irmão. É Faraó, pera aí então que nós vamos ver se passa ou não passa. A Faraó trancou as portas do palácio. Ah, imagino eu que Faraó mandou multiplicar os guardas ali, meus irmãos. Usou os melhores soldados, usou os homens de guerra. Ao anjo da morte entrando, nem viram o anjo da morte. Ei, o homem pode ser o homem mais rico deste mundo, pode ser o melhor homem em posição social, pode ser o melhor talento, irmão, pode ter maior conhecimento. Se Deus abater, é abatido e pronto. Mas quando Deus quer honrar, também ninguém toca. Faraó não pôde poupar o anjo da morte. Se Jesus der a ordem, irmão, ninguém para, ninguém poupa. Pode ser a maior autoridade das nações, ninguém para a mão poderosa de Deus quando Ele quer operar. Não é a palavra de Deus, não fala para nós: agindo Deus? Agindo Deus? Eita glória, Jesus! Traz à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Assim como o Faraó não parou o anjo da morte, ó, o fôlego de vida foi tirado dos primogênitos que não tinham o selo do cordeiro nos umbrais, meus irmãos. Assim também aconteceu com Mardoqueu quando o povo se humilhou. O povo ali na humilhação, irmão, já haviam reconhecido, já estavam ali planteando, já estavam pagando o preço, já havia reparado as brechas, já havia confessado a autoridade de Deus. Então veio o selo do cordeiro, veio sobre ele, veio o sangue carmesim sobre eles. E ali o general enviou a sua tropa de anjos. E ali Jeová levantou do trono. Jeová olhou e falou: é um povo pequeno, mas é meu. É pequena, mas é minha. É menino, mas é meu. Chora, mas é meu. Ei, é zangado, mas é meu. Ninguém toca na menina dos meus olhos. Não importa, irmão, são só características, são só adjetivos que nos constituem, mas somos a menina dos olhos de Deus. Aí Jeová levantou do trono, a pequenina sabe o caminho, a menininha sabe o caminho, a chorão sabe o caminho, entrou no caminho, então agora vai até o fim que vai chegar lá, vai vir a luz no final do caminho, irmãos, vai ver Cristo lá no final do caminho, meus irmãos. E quando eles foram no caminho, que é o caminho da humilhação, aí Jeová levanta do trono, aí começa a descer os anjos da glória. Aí vem os soldados. Aí talvez até Miguel, que é o anjo de peleja, desceu lá. E vai lá, toca no rei. Vai lá, Esther. A Esther vai. Tô indo. Acredito eu que ela já vai na coragem agora. Já vai cheia de autoridade, cheia de poder. Porque crente, quando tem poder, ele vai assim, ele vai na coragem. Aí ela vai. Quando ela chega, imagino eu o palácio todo parando. Que loucura, o rei não chamou. Ela chega. A Bíblia fala que o rei fita os olhos nela. Quando o rei contempla ela, o que o rei faz, igreja? O rei, ó, cedrinho para a rainha passar. Vem, rainha, fala para mim a tua petição, que até a metade do teu reino do meu reino eu te darei. E a mulher queria metade do reino? Nada, irmãos. A mulher só queria o quê? Que a vida dela e do povo dela fosse poupado. Mas é como Deus falou para Salomão: porque não me perdiste riqueza, mas perdiste sabedoria, que é para usar em benefício do meu povo. Eu não só te dou sabedoria, mas te dou riqueza como nunca se teve, te dou sabedoria como nunca se teve. Quando a igreja compreendeu o propósito a qual ela foi chamada, que não é para o seu bem próprio, mas é para um povo que vai morar no reino de Deus, irmão, não só metade do reino Jesus vai conceder, não só aquilo que você pede ali, meus irmãos, mas muito além do que você espera. Vai ter prosperidade, vai ter azeite jorrando sem parar. Enquanto
enquanto tiver botija, o azeite vai jorrar. Ei, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, não vai ter anjo da morte, não vai ter crime, não vai ter vícios, não vai ter divórcio, não vai ter adultério, não vai ter espírito de Jezebel que domine sobre ti. E ali o rei fala para mim a tua petição, rainha, que até metade do meu reino eu te dou. Não, rei, só quero um jantar. Eu, meu esposo e Amã. Não declara nada, vai no jantar. Rei, não, só quero aí, rei, que o Senhor concede, que mais uma vez amanhã eu vou fazer um banquete. E eu quero que assim como nós estivemos hoje reunidos, amanhã nós também estejamos. O rei fala que assim seja feita mais uma vez para ela. Porque, Esther, fala para mim a tua petição, fala, amada. Não só esse banquete eu vou te conceder, mas também a metade do meu reino. O rei está afirmando para ela novamente o que ele já havia prometido. Quando chega no outro dia, o segundo dia de encontro entre o rei, a rainha e Amã, o que preparou a forca, o que fez lá o rei proclamar o edito para matar os judeus, o povo de Deus. A rainha, a Bíblia fala que tem um banquete preparado. Aí novamente o rei pergunta, fala para mim, amada, qual é a tua petição? Até a metade do meu reino eu te darei. Ela fala, rei, eu não quero a metade do teu reino, eu só te peço uma coisa, que eu e o meu povo sejamos poupados. Por quê? Olha a humildade daquela mulher, irmãos. Rei, alguém procura a nossa vida, procuram tirar a nossa vida. Se em outro caso, rei, não procurassem ter contra nós para a morte, mas sim para servirmos, ela está falando, se esse edito não fosse para tirar a nossa vida, mas para fazer com que nós fôssemos escravos, ainda assim eu aceitaria, porque quem compreende o chamado, meus irmãos, compreende que é servo do reino de Deus. Quem compreende que foi chamado, compreende que tem almas para ganhar para Jesus. Quem compreende que Ele mesmo, que era Senhor, se fez menor e serviu a nós, agora sabe que é hora de servir a Ele e ser feito servo também. Ela fala, rei, eu não quero nada disso não, porque se esse edito fosse aí para fazer de mim e do meu povo escravo, eu aceitaria, tudo bem, estaria ótimo, mas não, esse edito aí é para tirar a nossa vida. E o rei na mesma hora se enche de furor e fala, quem é este louco, rainha? Agora se acendeu a ira do rei contra aquele que querer pôr a mão sobre a sua esposa. Ela olha para a mesa, está lá o inimigo sentado na mesa. Este é Amã, rei. O coração do rei cheio de furor, ele levanta da mesa, sai, vai para o jardim. Mas ali, naquela mesma hora, a Bíblia fala para nós que o Amã, aquele que armou a cilada para poder tirar a vida dos judeus e ainda preparou uma forca para poder tentar tirar a vida de Mardoqueu e levar à praça pública, ali ele já entendeu que no furor do rei, meus irmãos, a sentença de morte dele já estava decretada. Ele se lança ao pé da rainha. Irmãos, quem se levantou contra você? Ei, Jesus está falando para você nesta noite, se humilha em meus pés, se humilha em meus pés, não dobra diante de Satanás, não dobra diante de nada, põe em ordem a tua casa, obedece a minha palavra, se humilha, é os meus pés que você tem que estar, e eu vou trazer o adversário nos teus pés, porque o lugar de Satanás é debaixo do pé do crente, irmãos. Satanás não tem que reinar na cabeça e no coração do crente, não. Satanás tem que estar humilhado debaixo dos pés de crente, cheio do fogo e da presença do Espírito Santo de Deus. Essa autoridade já foi dada para nós. Ele está ali humilhado nos pés da rainha. O rei está no jardim, cheio de furor. A Bíblia fala que passado um pouquinho o rei volta, vê ele humilhado aos pés da rainha. A ira do rei se acende mais ainda. Ele chama ali um dos guardas e fala, leva este homem agora. Se não bastasse o mal, querer tirar a vida de minha esposa, agora ele se atreve ainda a querer desonrar ela dentro da minha casa. Irmão, Jesus está falando para você, esta casa é sua, este filho é seu, este ministério é seu, esse chamado é seu, esse dom é seu, esse talento é seu. Ninguém vai tirar, ninguém vai desonrar, porque quem entregou foi Ele. Quem vai bater em retirada é Ele, irmão. É Ele, irmão. É Ele, irmão. Dá um glória a Deus bem alegre aí.
é seu, Jesus colocou na sua mão, toma posse, creia, ninguém vai tirar. Aí o rei se enche mais de furor ainda, se não bastasse ainda quer desonrar minha esposa, leva agora. Aí alguém lembra, a forca estava preparada para Mardoqueu. Ô rei, tem uma forca lá que foi preparada para esse Mardoqueu aí mesmo, pelo Amã. O rei, sem titubear, sem pensar duas vezes, leva, enforca ele e põe na praça pública. Irmãos, nesta noite eu quero encerrar essa mensagem com a nossa vitória. A forca que foi preparada para nós, aquilo que trouxe destruição nos seus sonhos, aquilo que roubou o seu projeto, aquilo que tirou a sua alegria, aquilo que está tentando roubar o teu sorriso, matar a sua esperança, matar a sua fé, tocar em você. Jesus está falando, tem uma forca preparada para ele nesta noite, tem a forca preparada, já estou dando ordem aos meus soldados, só recebe nesta noite, porque enquanto tu dá glória, é o anjo que vai trabalhando, enquanto tu dá glória, é o general de guerra que vai à frente da batalha. O próprio Amã morreu na forca, e ainda o rei deu mais honra para ele. Vai lá e faz outro edito. O edito primeiro não pode ser anulado. Quando o rei lançava a palavra, ele não poderia voltar atrás, senão o rei caía em descrédito. Mas Deus deu sabedoria para Mardoqueu. Mardoqueu falou, Esté vai lá instruída para Mardoqueu e fala, faz um edito, rei, que tão somente os judeus possam guerrear pelas suas vidas, que tão somente quando o inimigo vier, nós possamos lutar. Se nós tão somente lutar, já está bom. E você está aí pensando em desistir? A mulher só pediu para o povo dela poder lutar. Jesus está falando e tu está pensando em desistir? Só luta, só guerreia, só adora, só louva, só ora, só jejua, só creia que a vitória é tua. Amém, irmãos? Pensar em desistir jamais, irmãos. Lembra lá de Paulo, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, porque tem uma coroa preparada para nós, tem um reino. Mardoqueu e Esté estavam sobre o reino humano, mas nós estamos reservados para o rei da glória, para o rei de Deus, irmãos, para o reino do Senhor. Glória a Deus, coloque sobre os seus pés, dá um glória a Deus bem alegre, glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito que a igreja dá glória a Deus, porque eu sei que quando nós damos glória a Deus bem alegre, irmãos, o céu se movimenta demais. Então toda vez eu falo, dá um glória a Deus bem alegre, porque glória, irmão, é para Ele mesmo, toda honra e toda glória é para Ele mesmo. Então nós temos que glorificar, nós temos que dizer aleluia, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigada por esta palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor te enviou os teus anjos para nos conceder a vitória, nos livrar dos laços do passarinheiro, da serpente venenosa, para nos conceder a autoridade, para continuarmos em meio às lutas e às pelejas de cada dia. Guarda essa palavra nos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Ó Deus, assim como o Senhor nos trouxe, o Senhor possa nos levar em paz, debaixo das Tuas mãos forte e potente, livrando do homem sanguinário, livrando de toda casta de demônio. Jesus, mostra para essa mulher, mostra para esse varão, desperta essa juventude, toma as crianças, meu Deus, que só o Senhor é Deus para pelejar a causa de cada um, e que nós possamos descansar e confiar, porque certos estamos da nossa vitória, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja diz: que assim seja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês em nome de Jesus. Vão em paz, irmãos.